Pessoal, bom dia. Estamos novamente aqui, né? Felizmente, né? A aula prática é sempre muito melhor do que fazer aula por Meet, né? Ou fazer aula de forma virtual. Então, nós vamos ver hoje a cultura do milho. Nós vamos começar a fazer uma breve introdução na parte da cultura do milho, né? E eu deixei alguns materiais aqui para a gente estar discutindo no transcorrer da aula sobre algumas características, né? Alguns acontecimentos que a gente só vai ver nessa época de seca. Nós estamos aqui há mais ou menos uns 60 dias que não chove de verdade, né? Há uns 4, 5 dias atrás deu uma chuvinha, mas foi uma chuva muito, muito fraca. Então, se vocês prestarem um pouquinho de atenção, vocês vão ver que tem planta de milho, tem semente que ainda ela não emergiu. A semente está embaixo do solo, tá? Então, esse ano está difícil. Então, vamos lá. Então, vamos começar a falar sobre a cultura do milho. Vou fazer uma breve introdução. Então, o que é a cultura do milho? Ela é uma planta, é um cereal, assim como aveia, assim como trigo, assim como arroz, né? O milho ele é uma das principais culturas cereal cultivada no mundo. Ela só perde para trigo e arroz, que são os dois cereais mais cultivados, né? A gente tem uma demanda maior de trigo e arroz do que o milho. Ele é classificado como uma planta monocotiledônea. Se vocês voltar um pouquinho lá no ano passado, o pouco que nós vimos, né? Dá para vocês aí resgatar alguma coisa. O que é uma planta monocotiledônea? É que essa semente, ao nascer, ela emite a primeira folha que nós chamamos de cotilédone. Então, quando a planta ao nascer, ela emite um cotilédone só, que é uma folha de reserva, né? Que é uma folha que vai dar sustentação para a planta inicial. Quando nasce com uma folhinha só, a gente chama de monocotiledônea. Quando nasce com duas folhinhas, a gente chama de dicotiledônea. Então, exemplo, o milho, quando ele nasce com um cotilédone só, então ele é uma monocotiledônea. Vou dar exemplo de soja. Soja ele é uma dicotiledônea, ele nasce com dois cotilédones, com duas folhas de reserva. É uma planta herbácea. A gente tem, vocês vão ver depois, que a cultura do milho, ele tem uma infinidade de variedades, pessoal. Tem semente de milho amarelo, semente de milho preta, semente de milho avermelhada, rajada. Então talvez o milho talvez seja uma das espécies que tem mais variedades. Então ele é diferente de outras plantas, que a gente não tem muita opção em relação a variedades, tá? O milho ele tem uma infinidade de variedades. Vocês vão ver cores de milho aí, os mais variados possíveis. Ele é uma planta herbácea. O que é uma planta herbácea? Não cresce muito. Essa planta, ela tem aí em torno de... Eu já vi pé de milho com 4, 5 metros, mas essas cultivares esses híbridos que vem agora, nesses híbridos modernos, né? A planta chega aí 1,60 m, 1,70 m e não cresce muito mais. Qual que é a importância dos melhoristas desenvolver materiais que não crescem muito? É justamente para colher, né? Quanto mais esse milho cresce, mais sensível ele fica ao vento e mais ao tombamento. Então essas cultivares novas de milho, elas vêm e elas não são tão altas, né? Mas tem milho alto, milho baixo, tá? Vocês vão ver de tudo. Tem os mini milho, né, que são plantas extremamente baixas, né? Planta anual. Se vocês voltar um pouquinho também no tempo, vocês vão ver que... Mas o que é uma planta anual? O que vocês lembram aí de planta anual? Alguém lembra alguma coisa de planta anual? O que é uma planta anual? Uma vez, né? Isso, é a planta que tem um ciclo curto, né? Nós colocamos ela aí, plantamos hoje, daqui 3, 4, 5 meses, ela fecha o ciclo. Ela seca e fecha o ciclo. Diferente, por exemplo, do café. Café é uma cultura perene. Café, todo ano você colhe, ele vem a brotação nova, vem a ramificação nova, e a partir daquele ramo novo ele vai produzir frutos.
o milho ele tem um tempo determinado para ele fechar o ciclo. Por isso que é chamado de planta anual. É uma planta monóica. O que seria essa planta monóica? É que ele necessariamente ele produz os órgãos masculino e feminino. Só que no caso do milho, nós temos o pendão, que é a parte masculina, e nós temos a boneca, que é a parte feminina. Então o que geralmente acontece? Monóico é que ele tem os dois órgãos, porém em partes distintas da planta, em partes diferentes da planta. É diferente, por exemplo, você vai pegar uma planta de soja, ela tem o masculino e feminino, eles estão praticamente na mesma flor, tá? Então o milho é um pouquinho diferente. É uma planta alógama. O que é essa alogamia? A alogamia é que a fecundação que o grão de pólen tem aqui no pendão, ele é levado para a boneca pelo vento, por inseto, tá? O vento e insetos talvez sejam os principais polinizadores aí de milho, tá? E é uma planta, é uma gramínea, ou poaceae, né? Pode ser, gramínea já é um termo mais antigo, mas ele é uma planta gramínea, da família das gramíneas. Beleza? Alguma dúvida? Isso aqui até agora? Alguma dúvida? Será que alguém poderia segurar para mim aqui atrás? Aqui atrás. Beleza? Alguma dúvida? Não? Os meninos, alguma dúvida? Então vamos lá. Origem do milho. O milho, ele teve sua origem na América. Então ele é uma planta americana. Mais especificamente no México. Então hoje é muito comum a gente você vê plantas extremamente altas, porque lá é o habitat natural do milho. Então o milho, ele alguma região ali do México, originária do milho, então a planta se desenvolve de forma que desenvolve bem, né? E é produtiva, e ela encontrou ali o habitat dela mesmo. Isso prova de que realmente ela teve sua origem naquela região ali na América, no México, né? Então é uma planta americana. Bom, um breve histórico sobre a cultura do milho. O que eu poderia dizer? Daria para escrever um livro só sobre a origem do milho. Mas assim, eu vou ser bem sucinto, vou ser bem breve. Quantos anos mais ou menos, segundo os historiadores, a espécie de milho teria? Tem pessoas que falam, tem historiadores que falam de 10 mil anos, 9 mil anos. Mas 7.500 anos atrás aí, teria se encontrado as primeiras sementes de milho aqui na América, tá? Essas sementes de milho, como é que a gente sabe que essas sementes de milho elas têm essa idade? Então a gente tem aqui na América os incas, os maias, que são povos que habitaram aqui na América, e esses povos, já naquela época, 3, 4, 5 mil anos atrás, esses povos tinham no milho como o elemento básico na alimentação deles. Então o milho ele era tido como um alimento sagrado. Tanto que nos rituais religiosos, esses povos, né, o povo inca, os povos maias e outros povos que habitavam aqui na América, eles tinham, quando uma pessoa morria, eles faziam uma oferenda àquele que se foi com sementes de milho. Então é muito comum você chegar hoje nos cemitérios, principalmente indígenas, né, você encontra semente, pacotes com semente, porque eles davam como oferta, porque ele era uma semente sagrada, porque era a base da alimentação desses povos naquela época. Como que o milho teria chegado até o Brasil? Ninguém sabe ao certo. Nós não sabemos ao certo. O que a gente tem é o seguinte, que quando os portugueses eles desceram aqui nas praias, né, brasileiras, já existia milho no Brasil. Os indígenas que aqui viviam, se você for fazer uma análise histórica e for fazer uma análise histórica profunda, você vai ver que grande parte desses povos indígenas que viviam no Brasil, eles cultivavam, Robson, o milho também como alimento sagrado. Então os portugueses chegaram aqui, já tinha essa semente de milho aqui, já encontraram junto com esses indígenas brasileiros o milho, tá? Então olha a importância que essa cultura tem no contexto geral.
E não é só isso, gente. Você fala assim, mas e como é que esse milho teria chegado até a Europa, até a Ásia, até a África? Como é que esse milho teria chegado até lá? Quando os portugueses chegaram no Brasil, eles vinham e iam. Porque na realidade eles vieram para cá, na realidade o Brasil foi o Machado, né? Eles não vieram aqui procurar o Brasil, eles estavam passando por aqui, descobriram o Brasil era uma rota do povo espanhol, do povo português. Então, nesse ato de vir e voltar, eles acabaram levando a semente de milho para a Europa, tá? E essa espécie hoje, ela é plantada praticamente no mundo inteiro. Onde você for hoje, você encontra milho, tá? Nós vamos ver depois que os maiores produtores de milho no mundo, e você vai pegar a China, por exemplo, a China é a Ásia e a China é o segundo maior produtor de milho, e o milho não teve como berço de origem a China, tá bom? Nos dias de hoje, como é que está o milho nos dias de hoje? Pessoal, são duas culturas mais cultivadas hoje no Brasil, soja e milho, tá? Essas duas culturas, principalmente o Paraná, que é um dos principais estados produtores de produtos agrícolas, né? A soja e milho, ela é as principais culturas cultivadas aqui na região nossa. Primeiro a gente planta a soja, depois a gente planta o milho, né? Que na realidade no Brasil nós temos 3 épocas de plantio de milho, temos 3 safras, né? Só que aqui no sul do Brasil a gente faz só 2. Nós fazemos a primeira safra, que é plantada no verão, e a segunda safra, que é plantada no inverno. Só que na realidade, pessoal, é o seguinte, a região nossa, por ser frio ou por ser seco no inverno, ela não cria uma condição climática favorável para o milho. O ideal seria plantar aqui trigo, né? Trigo, aveia, que são culturas de inverno. Então, toda vez que a gente coloca milho aqui na nossa região, no outono e no inverno, a gente corre um sério risco de não produzir, como está acontecendo esse ano. Nós vamos discutir depois sobre produção mundial e nacional, vocês vão ver. Esse ano já frustrou a safra. Já perdemos grande parte da nossa safra, por quê? Porque não chove. Aí você fala assim, mas não chove por quê? Não chove porque não chove mesmo. O nosso inverno aqui, ele é um inverno seco, certo? Ele é um inverno seco. E nos últimos anos, nós temos percebido que cada vez mais o clima ficou bagunçado, né? Eu tô com 50 anos, há 45 anos atrás, desde que eu me lembro por gente, as estações do ano elas tinham era mais ou menos definida, né? Chegava no inverno fazia frio, chegava no verão fazia calor, chegava no verão chovia, agora tá difícil de entender, entendeu? Às vezes você tem frio lá em dezembro, você tem calor intenso em junho, em maio. Então, assim, nosso clima ele ficou meio estranho, tá? E com isso, nós temos que começar a se adaptar. Talvez seja uma característica importante do ser humano, né? O ser humano ele evoluiu em relação aos outros animais, por quê? Por que nós somos a espécie, teoricamente, a espécie pensante, né? Porque a nossa espécie se adapta, a gente tem a facilidade de se adaptar. Então nós vamos ter que se adaptar. Milho na região nossa não é cultura importante, ela é cultura importante, mas ela não é para ser cultivada nessa época, tá? A gente teria que achar uma alternativa. Como não tem, vai milho mesmo, tá bom? Pode passar, por favor, para mim. Isso, muito obrigado. Alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Não? Então vamos lá. Então, produção mundial. Isso aqui é um dado de 2020, 2021, né? Então, provavelmente o planeta... Pode segurar aqui atrás. Isso aí. Pode soltar se quiser. Aí, não segura mesmo. Provavelmente esse 2020-21, o mundo produzirá em torno de 1,12 bilhões de toneladas, tá? de milho em grãos. Pessoal, é o seguinte, milho tá a preço de ouro, né? Nós estamos, talvez nunca essas commodities foram tão valiosas como agora, né? Soja e milho tá a preço de ouro. Com a vinda da pandemia, esses preços eles pularam aí. Soja estava sendo vendido a 70, 80 reais, hoje está 160. Milho está quase 100 reais aí a saca. Então, por isso que a gente tem essa vantagem. Qualquer país do mundo nos inveja, né? O Brasil é um país produtor de comida, entendeu? Por isso que eu falo para vocês, não saiam da área.
Quem tiver vocação para a área, fiquem na área, porque essa área nossa é uma área que não tem pelo menos nos últimos anos, não tem tido problema de falta de emprego. Se você for no Mato Grosso, por exemplo, que é o celeiro de produção do mundo, né? É o maior produtor de alimento agrícola do Brasil, lá não falta emprego. Porque as pessoas, eles não pararam de comer. Ninguém para de comer. E ainda, a base da alimentação humana é subproduto agropecuário. Então o mundo não parou de se alimentar. Então nós ainda por muitos anos, nós vamos continuar sendo respeitados no mundo porque nós somos produtor de comida. Tá? E as pessoas não param de comer, as pessoas vão ter que comer. Tá certo? Principais países produtores de milho. Então, primeiro se destaca os Estados Unidos, que é o maior produtor mundial. Talvez ainda por muito tempo eles vão ser o principal produtor de milho no mundo. Por quê? Principalmente porque os americanos, eles usam, lá eles utilizam milho não só para alimentação animal e para alimentação humana. Eles utilizam também o milho como biocombustível. Então eles fazem o etanol a partir do milho. Tá? Os Estados Unidos é um dos maiores produtores de milho, de etanol de milho do mundo, né? E vai demorar ainda um bom tempo para alguém superar os Estados Unidos. Eles produzem aí, de 1,12 bilhões de toneladas, eles produzem aí 300, quase 400 milhões de toneladas de milho. Tá? Aí depois vem a China, né? A China aí produz 270, 280 milhões. Depois em terceiro vem o Brasil, esse ano vai produzir 106, 105, 106, era para ser 106. Mas aí por causa da seca, nós tivemos uma redução de produção. Então esse ano o Brasil vai produzir um pouco menos. Aí depois vem a União Europeia e depois a Argentina aí com 40, 42 milhões de toneladas. Então esses 5 países aqui na verdade a União Europeia é um grupinho de países, né? Países pequenos, mas que fica grande. Então esses 5 países aqui, eles produzem mais de 70% da produção de milho. Pelo menos 65% do que é produzido de milho no mundo, esses 5 países produzem, tá? Desses 5 países aqui, os Estados Unidos é o país que tem mais tecnologia agrícola. Eles têm tecnologia de cultivares, de mecanização. É um país assim bastante preparado para produzir milho. Brasil não perde para ninguém deles, apesar de ser um país com mais dificuldade, né, da gente fazer. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, grande parte dos produtores eles são subsidiados pelo governo americano. Eles recebem um valor lá para produzir o milho. A gente não tem muito isso aqui no Brasil, né? Não tem quase nada aqui no Brasil, né? Então, o que é produzido aqui no Brasil, a gente recebe muito pouco incentivo governamental. Tá? Beleza, pessoal? Então esses são os principais produtores. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Solta um pouquinho quente, mas daqui a pouco já termina a aula também. Alguma dúvida? Então vamos fechar essa aula de hoje e depois a gente retoma o assunto na aula seguinte. Valeu, moçada, valeu.